Então, meus queridos irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para nós tratarmos desta formação que nós queremos hoje dar aqui a respeito dos métodos que a Sagrada Escritura nos dá para vencermos a batalha contra o Anticristo. Antes de tudo, é preciso dizer o seguinte, que o cristão ele está vivendo numa constante batalha. A vida do cristão é uma vida de luta. Entretanto, hoje em dia, o espírito pacifista, esse irenismo que deu origem à Igreja do Vaticano II, dá para as pessoas a impressão de que a nossa vida consiste em derrubar os muros, fazer amizades e transmitir paz independente de qualquer convicção religiosa. E eu gostaria hoje de explicar aqui que essas são justamente as bases do reinado do Anticristo. O Anticristo ele vai partir dessa ideia de que a humanidade já teve muitas guerras, de que a humanidade já teve muitos sofrimentos e de que as pessoas precisam hoje ser amigos, fazer amigos. As pessoas precisam se entender, as pessoas precisam se amar, as pessoas precisam abandonar aquela ideia ultrapassada de uma igreja medieval, de uma igreja triste, onde as pessoas lutavam contra o diabo e contra as bruxas, e onde as pessoas faziam divisões por conta de religião, por conta de heresias, por conta de convicções que não passam de simples ideias humanas que não levam o ser humano a uma evolução e a uma felicidade perfeita. Então, o discurso é muito sedutor e as pessoas já estão hoje formadas por essa mentalidade revolucionária, maçônica, utópica e anticristã. É lógico que isso não é fácil. A nossa tarefa de convencer as pessoas de que tudo isso são quimeras e de que nós precisamos, de fato, entrar no verdadeiro espírito da palavra de Deus e lutar não somente contra tais teorias ou contra tais preceitos que hoje são difundidos, mas também contra as entidades e contra as pessoas que trabalham para a difusão desses erros que, no final das contas, só conseguem enganar e levar as pessoas para um afastamento de Deus e para uma proximidade de Lúcifer, que sempre se apresenta como amigo do homem. Então hoje eu parto dessa explicação que a igreja, você pode ver em todos os manuais de ascese, todos os manuais de oração, desde os tempos mais antigos, nos ensinam que nós estamos em luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Então veja bem que a carne é o nosso primeiro inimigo. E a carne, ela se manifesta pelos desejos de uma consolação, de um prazer, de algo que satisfaça a pessoa no sentido sensível, no sentido animal. Então São Paulo vai mostrar bem essa oposição da carne e do espírito na carta que ele escreveu aos Gálatas, por exemplo. Depois nós temos também a luta contra o diabo. Essa luta contra o diabo é a nossa luta contra as seduções e as tentações que vêm do maligno para nos fazer cair no pecado. Seja ele o pecado da carne, seja ele o pecado do espírito, que é um pecado ainda mais refinado, podemos dizer assim, porque leva o ser humano pelo orgulho a se afastar de Deus de uma forma muito mais concreta, como aconteceu com os próprios anjos. Uma vez que nós conseguimos vencer as tentações da carne e conseguimos
vencer as enganações do diabo, para nos fazer cair nessa independência de Deus, então nós passamos a lutar contra o mundo. E é aqui que vem a luta contra o anticristo. Porque o anticristo nada mais é do que o representante do anseio que o mundo tem. Quando eu digo mundo, pode ser também a humanidade como um todo. Então, o anseio que a humanidade como um todo tem de encontrar um líder que possa unir todas as consciências em torno de um ideal. Então, isso é algo que pode nos fascinar, pode nos trazer uma impressão de uma coisa boa, mas a gente tem que partir desse primeiro princípio para lutar contra o anticristo. O anticristo não se apresenta como alguém que vem pelo mal. O anticristo se apresenta como alguém que é do bem, mas que não guarda a verdade. Então esse é um primeiro princípio importante. Você vai ler também na primeira epístola de São João, capítulo 2, quando ele diz: vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, diz aqui São João. Por quê? Porque de fato, em todas as épocas, houve líderes que se apresentaram com propostas muito boas, propostas bonitas, propostas sedutoras, mas que não guardaram a verdade. Então foi por isso que desde o primeiro momento da evangelização, os cristãos sinceros perceberam a necessidade do magistério da igreja, que conservasse a doutrina dos apóstolos e conservasse de uma forma bem clara os ensinamentos fundamentais das Escrituras. Então é por isso que nós temos que ter esse zelo, esse primeiro movimento de lutar contra o anticristo, é ter esse zelo, esse cuidado de guardar a verdade. Ou seja, de conhecer qual é a doutrina da igreja, o que a igreja nos ensina, pelo menos o seu catecismo, aquilo que é a doutrina básica da fé, e guardar aquilo como um depósito importante, fundamental, para nós sabermos discernir quando alguém chega pregando uma doutrina diferente. Então, é a partir daqui que a gente já vai desenvolver esse caminho espiritual que nos capacita de uma forma concreta e forte para nós sermos capazes de lutar contra o anticristo. Então diz também São João, esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então você percebe que aqui o apóstolo está mostrando para nós que quando você não associa Deus com o seu Filho único, Jesus Cristo, e você não mostra essa relação, o Pai e o Filho, sem o Filho, o Pai não é o verdadeiro Deus. Então essa relação, uma vez que o Filho se revelou, uma vez que o Filho se encarnou e se mostrou aos homens, então não é possível a pessoa estar com o verdadeiro Deus se ela nega o Filho. E esse é o espírito do anticristo. Aqui vem a denúncia de São João. Agora, é interessante que você vai ver em diversas passagens na Escritura que Deus, quando Ele nos chama, principalmente quando Ele escolhe pessoas que são chamadas a serem líderes, a serem pessoas espirituais, a serem como que soldados de elite nessa luta espiritual contra essa força infernal, esse corpo místico de Satanás que se arma sobre a terra. Então Deus vai fazer com que essas pessoas passem por um processo espiritual de purificação e, ao mesmo tempo, de crescimento em torno do mistério de Deus.
Então é importante, por isso, a gente identificar esse período de 40 dias, que é um período simbólico que tem sempre ali nas Escrituras, que vai identificar exatamente isso. 40 dias ou 40 anos nos leva a entender que nós estamos entrando num período completo. Então você vê que tem uma semana, depois 4 semanas formam um mês, é o ciclo completo da Lua, e depois desse mês você ainda acrescenta 10 dias como que uma confirmação, que a pessoa ultrapassou todos os ciclos. Então por isso que vem essa noção de 40 dias, é onde nós identificamos também a importância dos 40 dias de jejum. Então veja aqui, por exemplo, no Êxodo 24, que Moisés subiu ao monte de Deus. E ele disse para os outros: esperai-vos aqui até que retornemos a vós. E Moisés, tendo subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. E também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Então veja aí, todo o movimento, né? Quer dizer que 6 dias, representando os 6 dias da criação, Moisés esperou que Deus o chamasse. E foi justamente no 7º dia, no meio da nuvem, ou seja, a nuvem sempre representa o mistério e ao mesmo tempo a provação. Representa o tempo, às vezes, que a pessoa tem que passar sem entender o que Deus está fazendo na vida dela. Então tudo isso é representado aqui pela nuvem. E aí a aparência da glória do Senhor é como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então veja ali o tempo que Deus precisou para, juntamente com Moisés, ali ele estava sozinho na presença de Deus, e Deus formou Moisés no conhecimento dele, durante 40 dias e 40 noites. A mesma coisa acontece com Elias, no livro dos Reis, no capítulo 19, mas de uma forma diferente. Aqui você percebe a diferença do poder sacerdotal e do poder sapiencial, ou seja, do poder profético. Enquanto Moisés representava o poder sacerdotal, Deus o chama à sua intimidade, e Moisés está na presença de Deus 40 dias e 40 noites, simplesmente conhecendo e servindo ao Senhor na sua presença, no meio dessa nuvem que representa a glória, a força, a beleza de Deus, no meio do seu mistério. Elias vai ter uma manifestação semelhante, mas com características diferentes, porque ele representa o poder sapiencial, ou então o poder profético. Então você veja que ele estava sendo perseguido por aquela rainha Jezabel, que representava também o espírito do anticristo. E Elias vem debaixo de uma árvore, ele senta-se ali e ele diz: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Então ele estava fugindo da perseguição, de tal maneira desanimado com aquilo que ele estava sofrendo. Então ele pediu a Deus que lhe desse a morte. E ele deitou debaixo daquela árvore. Então veio o anjo do Senhor e deu para Elias uma comida, um pão, dizendo: levanta, come esse pão, porque resta ainda um longo caminho. E Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquele alimento, né, que o alimento ali representava exatamente essa força espiritual que a pessoa adquire na medida em que ela consegue superar a provação, que ela consegue passar pelo fogo
da purificação e perseverar no amor de Deus. Então isso aqui é fundamental. Esse é o ponto essencial para que a pessoa não somente seja transformada, né, nessa purificação que Deus faz para os seus eleitos, mas também para que a pessoa seja capaz de receber as graças e o entendimento que ela precisa para vencer Satanás e o espírito do anticristo. Então veja ali que Elias comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites, até a montanha de Deus no Horebe. Então percebe aqui a diferença? Elias, Moisés está parado, está estável na presença de Deus no meio da nuvem. 40 dias e 40 noites. Porque ele é o poder sacerdotal. Ele sobe e se assenta na presença daquele que está ali. É o glorioso, né? Que é Deus. Enquanto que Elias, nessa caminhada de 40 dias e 40 noites, ou seja, é uma força que ele recebe para andar. Ou seja, para desempenhar através de uma coisa dinâmica, que é o exercício da sua missão profética, né? Aquele contexto de obediência que vai conduzir até a montanha de Deus. E essa montanha de Deus também representa a plenitude do seu conhecimento e da sua união com o Deus que está chamando. Agora, se você for analisar o mesmo anjo que aparece para Elias para lhe dar essa comida, esse anjo pode se comparar, de uma certa forma, com o anjo que apareceu a Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Então, no Horto das Oliveiras, Nosso Senhor recapitula esse momento de Elias, porque de fato ali Nosso Senhor pedia a morte. Ele preferia morrer que enfrentar aquela provação violenta. Então vem o anjo e lhe dá uma consolação. E se você me perguntar qual foi a consolação que o anjo deu para Cristo, qual foi a bebida daquele cálice que Cristo tomou para que ele se sentisse fortificado para enfrentar a paixão? Então eu diria que esse efeito, esse licor suave que o anjo veio trazer para ele, foi na verdade uma antecipação das delícias que ele experimentaria na sua glória junto de Deus Pai. O quanto que ele seria consolado depois da ressurreição pela sua vitória. E o quanto ele seria agraciado de ver tantas pessoas que venceriam o pecado através dele, que venceriam a morte através dele e que um dia estariam na felicidade junto dele. Então você percebe como Deus, ele transmite o seu amor, transmite a sua consolação, justamente quando nós estamos no ponto mais alto do nosso sofrimento, da nossa purificação, da nossa situação de angústia, de solidão, de medo. Ali é onde Deus nos visita. Então você veja que São Miguel Arcanjo, que é o chefe de todos os anjos, ele nos ensina isso através de diversas manifestações que ele fez na Terra e através do seu próprio lema, né, que é quem como Deus. Ele nos mostra que nós não devemos nos intimidar pelo poder do inimigo. E quando se levantou Lúcifer, ele falou, olha, aqui agora é o seguinte, eu vou comandar a revolta contra Deus. E eu tenho poder. Eu fui constituído o maior de todos os anjos. Naquele momento, os anjos viam o poder de Lúcifer, mas eles não viam nem a glória nem o poder de Deus. Então você percebe que os anjos foram provados exatamente dessa forma. Eles não tinham nem o conhecimento da glória e nem a visão beatífica consoladora de Deus para poder eles fazerem uma opção entre Lúcifer e Deus. Mas São Miguel Arcanjo, naquele momento, ele disse assim, mas eu pela inteligência, mesmo que ele não esteja vendo
que eu não tenha todo esse conhecimento de Deus, porque eu ainda não entrei na glória. Mas eu sei que nada pode ser semelhante a Deus. Então eu rompo com esse meu superior, que no caso era Lúcifer, e eu agora defendo a glória de Deus diante dele. Então isso foi bonito, porque Deus não tinha se manifestado. Deus estava no silêncio. Deus deixou que os anjos decidissem qual caminho que eles iam tomar. E São Miguel, então, disse, quem como Deus? Ou seja, eu consigo perceber que nada pode ser semelhante a Deus, por isso eu faço a opção por Deus. Então você veja que quando São Miguel ele apareceu no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, ele diz assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste teu espírito a compreender e que te humilhaste diante de Deus, a tua oração foi ouvida e é por isso que eu vim. Então essa frase aqui de São Miguel Arcanjo, no livro de Daniel, realmente é impressionante. Porque ele aqui nos dá, numa frase, todo um método de vida espiritual. Primeiro você compreende, você adere à verdade. Ou seja, a pessoa, ela percebe que aquilo é verdadeiro e ela diz, então eu aceito. Porque a verdade é que transforma as pessoas. Quando a pessoa não adere à verdade, ela se bloqueia. Ela continua construindo sobre ela mesma. Desde que ela adere à verdade, ela se desmonta. Ela se desmonta, porque ela fala assim, olha, a verdade me desmonta. Todos os meus conceitos têm que ser retrabalhados, eu tenho que começar do zero. E aí ela se esforça por compreender e ela começa a montar tudo de novo, quebra-cabeça, da sua própria vida. E depois ela se humilha diante de Deus. Ela se humilha. Ela não constrói em cima dela. Ela constrói em cima da força de Deus. E por fim, ela é ouvida na sua oração. Ou seja, a pessoa persevera naquela provação até que Deus venha trazer o consolo. Então é sempre nessa dinâmica. Então aqui você veja que São Miguel, ele mostra bem esse caminho. Como ele fez também depois com outras manifestações sobrenaturais que vocês sabem que ocorreram. Por exemplo, no Monte São Michel, onde ele apareceu para o abade Santo Albão. E Santo Albão, naquele momento, não acreditava que aquilo era realmente um anjo que estava aparecendo para ele. E quando São Miguel apareceu pela terceira vez, ele disse, olha, como você não acreditou, então agora eu vou deixar uma marca para você. Porque você está resistindo à verdade. Você está resistindo àquilo que é santo, àquilo que é de Deus. Então São Miguel tocou assim com o dedo no crânio, na cabeça de Santo Albão. E até hoje existe aí, vocês sabem que tem o crânio de Santo Albão com um buraco onde São Miguel tocou com o dedo. Então isso é para a gente ver a força desse testemunho. Olha, percebe, abre a sua cabeça, abre a sua inteligência e acolhe o que Deus está querendo te dizer. Veja que São Paulo, que é também grande doutor das gentes, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus. Quais são as credenciais de um ministro de Deus? Olha que bonito. Ele diz, constância nas tribulações, misérias, angústias, cárceres, tumultos, trabalhos, vigílias, privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus e pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas. Está vendo como é que é um ministro de Deus verdadeiro? Então isso aqui é que nos ajuda a termos discernimento. E hoje a gente percebe que as pessoas vivem em grande confusão, as pessoas precisam de discernimento. E nós temos que buscar isso na Sagrada Escritura, no exemplo dos santos, nas pessoas que nos deram essas credenciais. Porque aqui está o selo de Deus. Né? Nós termos a palavra da verdade pelo poder de Deus. Quando ele diz aqui pelo poder de Deus, é justamente porque ele se desmontou. Ele se esvaziou
daquela doutrina própria que ele tinha construído, daquele orgulho que ele tinha como representante do alto nível dos fariseus. E ele então parte para uma religião, que é a religião verdadeira, mas que está totalmente baseada na humildade. Então São Paulo começa a perceber que para você agir pelo poder de Deus, você precisa estar baseado na humildade. Como diz aquela passagem do Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Então a pessoa que vive em estado de graça, ou seja, que ela renuncia ao pecado e que ela se reveste dessa humildade sincera, a ponto dela deixar com que tudo na vida dela seja controlado pela glória de Deus, então essa pessoa com certeza consegue manifestar, como ele diz aqui, as armas da justiça ofensivas e defensivas, para lutar contra o espírito do mundo, contra o anticristo. Armas ofensivas por quê? Porque você tem que ter argumentos para atacar o erro. E armas defensivas por quê? Porque você também tem que ter argumentos para defender a justiça. Então você percebe como que isso aí vai fortalecendo o coração dessa pessoa que pela provação foi desmontada, pela provação foi refeita, e ao perseverar na provação, essa pessoa conseguiu chegar nesse estágio de vida espiritual, a fim de ela se tornar realmente uma pessoa capaz de levar o testemunho de Cristo. Então é esse que a gente chama de sinal de autenticidade, que é o que falta hoje em dia, porque as religiões hoje em dia, se você for acompanhar, não somente o catolicismo, como ele tem sido desenvolvido de uma forma completamente equívoca, a partir do momento em que nós não estamos mais confessando de uma forma clara a fé católica, como até a ocasião do Vaticano II nós confessávamos em todos os tempos. Então as pessoas estão se acostumando com essa ideia de que você não precisa de um sinal de autenticidade. Você só precisa de alguém que diga que você é verdadeiro, que você é legítimo. Então, se o poder político, se o poder econômico sustenta essas pessoas que se dizem representantes de Deus, então é claro que essas pessoas vão ser acolhidas pelas pessoas de hoje, porque as pessoas de hoje não são mais capazes de discernir e mesmo de exigir um sinal de autenticidade daqueles que se apresentam como ministros de Deus. Então veja que isso aqui também é algo muito importante. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, conforme nós lemos hoje também nessas leituras dos 4 tempos, que também são leituras muito importantes desse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, para nós percebermos qual o sentido verdadeiro do cristianismo. Quais são os elementos fundamentais que o cristianismo nos traz, mostrando que ali está a religião verdadeira. Então Cristo disse o seguinte, em Mateus capítulo 12. Esta geração adúltera e perversa pede um sinal. Vamos transmitir agora esse mesmo evangelho para os nossos dias de hoje. Então nós, de fato, vivemos numa geração adúltera e perversa. Por que adúltera? Porque é uma geração que não sabe mais guardar os compromissos de fidelidade. E é uma geração perversa, porque é uma geração que gira em torno dos seus próprios prazeres e interesses. E isso é perversidade. E ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão aquele do profeta Jonas. Então, se nós transferirmos aquilo que está dizendo aqui para os dias de hoje, porque de fato, nosso Senhor, ele apresentou isso daqui para as pessoas do seu tempo, mas nós também podemos ler isso para os nossos dias. Nos nossos dias, o homem moderno pede sinais, mas Deus está dizendo que não será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas.
Quer dizer, do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, esses 3 dias, né, que nós vemos aqui, são representados pela provação, pelo sofrimento, pela noite que nós estamos enfrentando, especialmente no que tange à vida da igreja. Então Cristo, ele entrou no seio da terra, ou seja, ele ficou ali, escondido, depois saiu vitorioso. Da mesma forma hoje, a igreja, que é luminosa e que reflete a luz de Cristo, como a luz da lua que reflete a luz do sol, ela entra na noite e se esconde. E o sinal que vai ser dado para essa geração será exatamente o sinal da ressurreição da igreja. Então, por isso que diz aqui, olha, que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa raça e a condenarão, porque eles fizeram penitência à voz de Jonas. Então veja aqui, olha, a nossa geração é incapaz de fazer penitência, é incapaz de perceber o valor, a importância da penitência. Mas outras gerações vão condenar essa geração, porque essa geração não soube fazer penitência. Agora, se nós falamos tudo isso, nós somos considerados profetas da desgraça, pessoas que pregam o castigo, pregam o ódio, que pregam a divisão. Quando na verdade nós estamos pregando a glória de Deus. Todas as coisas e todos os valores humanos são válidos, desde que eles não sejam zombaria para a glória de Deus. E como diz a Escritura, de Deus não se zomba. Então diz ainda nosso Senhor que no dia do juízo a rainha do sul se levantará com essa raça e a condenará, porque ela veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então quer dizer, essa geração que nós vivemos hoje em dia não é capaz de escutar a sabedoria. Não é capaz de abrir os ouvidos para perceber aquilo que realmente importa, aquilo que realmente dá vida, aquilo que realmente dá sentido para a existência de cada ser humano. Isso é a sabedoria. Então, eles também serão condenados, né, como diz aqui nosso Senhor, por causa da sua obstinação. E ele ainda vai dizer, no fim dessa explicação, que o espírito impuro, quando ele sai do homem, ele procura lugares áridos à procura de um repouso e não acha. Então ele diz, voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Se você aplica isso, não somente a uma pessoa concreta, mas se você aplica essa palavra à sociedade cristã, você vai ter um testemunho impressionante do que está acontecendo nos nossos tempos. Porque a sociedade era possuída por Satanás, era possuída pelos demônios, e esses demônios foram expulsos pela cristandade. Ou seja, pela palavra de Deus, pelo auxílio, a força dos ministros de Deus. E ali, no decorrer de centenas de anos, essa sociedade se encontrou purificada e livre dessa obsessão e dessa força maligna. Mas aí o que aconteceu? Eles já não tinham mais os demônios, mas também não conservaram o Espírito de Deus. Então o demônio disse, vou voltar para casa. E encontraram a casa limpa, vazia e enfeitada. E foi exatamente o que o demônio encontrou no começo desse processo de decadência da sociedade cristã. Ele encontrou uma sociedade limpa, né, enfeitada, com muitas coisas bonitas em termos de arte, de cultura, de conhecimento, mas vazia. Porque a graça de Deus, a importância que eles davam à presença de Deus e à vida espiritual já não estava mais ali. Então dali
eles foram buscar outros 7 espíritos piores e entraram nessa casa e estabeleceram-se ali. E o estado daquela pessoa se tornou pior do que o primeiro estado. Então é por isso que nós observamos que hoje a nossa civilização desse século XXI é pior que a geração que estava ali na época de Cristo, do anúncio do Evangelho, a civilização pagã. Porque a civilização pagã tinha desculpa de dizer, mas nós não conhecemos, mas nós não tivemos acesso, nós não tivemos como buscar essas realidades. Entretanto, hoje as pessoas tiveram tudo isso e negaram tudo aquilo que elas receberam. Então diz aqui o Senhor, tal será a sorte desta geração perversa. Então aqui mostra também que, de fato, este evangelho não se atribui somente a pessoas isoladas, mas também a toda uma geração, ou seja, a toda uma sociedade. Agora vamos direto a esse movimento que nós devemos ter em busca de discernir onde vai se apresentar o anticristo e quais serão as suas credenciais. Então, se você for entender o que está escrito na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz o seguinte, que primeiro deve vir a apostasia e deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é aqui que São Paulo vai falar dessa pessoa que nós chamamos de anticristo por excelência. Quer dizer que ele só se manifesta depois da apostasia. A apostasia hoje é algo consumado. Ou seja, aquela igreja que tinha o testemunho da verdadeira fé se esvaziou. Deu espaço para as falsas religiões. Então a apostasia pode se resumir em 3 movimentos. Primeiro, deixar de pregar a única verdade e assumir a liberdade religiosa. Segundo, deixar de lutar contra o erro, contra o demônio, contra os vícios e contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Abandonando essa batalha, nós temos também o movimento de apostasia. E o terceiro movimento, que é ainda mais grave, depois de abandonar o ensino da verdade e de abandonar a igreja militante, ou seja, uma atitude de luta contra as forças infernais, nós vemos uma estrutura da igreja a serviço da humanidade, a serviço dos valores humanos. Ou seja, tudo aquilo que foi construído pelos mártires, pelos santos, pelos papas, para dar às pessoas uma condição de receberem os sacramentos e de terem a salvação da alma, agora ficam a serviço das necessidades naturais e humanas. Então, você veja, um processo de decadência. Porque para as necessidades naturais e humanas, nós sempre vamos ter recurso. Mas para as necessidades espirituais é que nós precisaríamos de ter uma estrutura para fornecer para as pessoas o auxílio, os sacramentos, a libertação, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, as coisas que realmente transmitem a graça de Cristo e levam a pessoa à salvação. Entretanto, esse homem da iniquidade, quer dizer, esse filho da perdição, ele espera que seja retirado aquele obstáculo que estava ali segurando a sua manifestação. Então, por isso que São Paulo diz, sabeis perfeitamente que existe um obstáculo que o detém. E esse obstáculo é aquilo que a gente diz em grego kateron ou katekon. Quer dizer, um obstáculo, alguma coisa que está ali bloqueando o caminho desta pessoa para que ela seja aceita pelo mundo inteiro. Qual é esse obstáculo? O obstáculo é o papado. Então, enquanto você tinha o papado que fazia uma oposição clara a todos os valores mundanos, a todos os erros e a todas as falsas religiões, então a partir dali você tinha um impedimento para que o anticristo se manifestasse. Desde que aquilo foi tirado, nós já podemos
esperar a manifestação do anticristo. Porque aqui diz São Paulo: então o tal ímpio se manifestará. E essa manifestação do ímpio, ou seja, do anticristo, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Então você percebe a diferença? Quer dizer, no plano espiritual, para as coisas de Deus, Cristo dá sinais somente enquanto as pessoas precisam de alguma coisa sensível para que elas comecem a buscar o entendimento das coisas espirituais. Desde que ele deu isso, ele diz, olha, agora não vai ter mais nenhum sinal. Agora nós vamos ter o sinal do profeta Jonas. Ou seja, nós vamos ver que as coisas vão entrar dentro de uma grande provação e no fim é que Deus vai mostrar a sua glória. Como aconteceu com a ressurreição. Entretanto, como as pessoas estão cada vez mais sensíveis, sensuais e buscando coisas extraordinárias e externas, então, por isso mesmo, Satanás está dando poder para que as falsas religiões e outros vários organismos que estão também a serviço do anticristo possam fazer milagres e coisas extraordinárias para seduzir as pessoas. E diz ainda que ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Então, realmente é uma frase muito bonita, muito forte, que nos leva à reflexão. Se nós cultivarmos o amor à verdade, então nós seremos capazes de identificar tudo isso. E por isso que diz também no Apocalipse, capítulo 13, esse é o momento que nós estamos vivendo, no versículo 7, que diz que a essa besta, ou seja, a essa estrutura mundana do poder político mundial, que vai também se unir ao anticristo, foi dada fazer guerra aos santos e vencê-los. Quer dizer que Deus permite que hoje nós sejamos vencidos. O sinal claro que hoje nós estamos junto do verdadeiro Deus é porque hoje nós estamos derrotados. Hoje nós não somos pessoas que estamos vencendo, que estamos tendo glória, que estamos tendo sucesso. Hoje nós estamos sendo vencidos. Esta besta recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, como que esse poder se organiza em torno de um globalismo que vai dar sustento a essa manifestação do anticristo e que vai oferecer para esse anticristo toda a glória, todo o poder, porque ele será o rei desse mundo. Ele vai ter aquilo que o diabo ofereceu para nosso Senhor, como nós estávamos conversando hoje, naquela tentação, que é a terceira tentação, que é justamente aquela em que o diabo mostra todos os reinos e toda a glória desse mundo. E ele diz, olha, tudo isso é meu, tudo isso me foi dado, e se você me adorar, eu te dou isso. Então isso é uma antecipação do que vai acontecer com o anticristo. Porque o anticristo, ele se apresenta como alguém que é religioso, como alguém que é do bem, como alguém que quer a felicidade das pessoas, mas ele leva a adoração de Satanás. E ele recebe de Satanás, em troca, toda essa glória e toda essa fama do mundo. Então é a partir daí que nós temos que ter esse discernimento. Quer dizer que o anticristo, com milagres, prodígios, aprovação do mundo, promovendo toda sorte de felicidade, de prosperidade material, dando para as pessoas toda a segurança e toda a paz a nível delas terem uma vida natural garantida, ou seja, a saúde do corpo, e ele se estabelece rodeado, né, com o apoio da religião do homem, da religião puramente humanitária. Quando que, na verdade, o verdadeiro Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, que já veio, ele nos dá o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas, meus irmãos? O sinal de Jonas é justamente aquele
que vem depois da provação. À medida em que nós aceitamos sofrer, à medida em que nós aceitamos ser conduzidos por Deus na purificação, como aconteceu com Elias, como aconteceu com nosso Senhor na cruz. Então ali nós somos provados até o fim, e a partir dali é que você vai dar a prova, dar o sinal da sua fidelidade e, portanto, receber a força, o entendimento e todos os dons e virtudes que são importantes e fundamentais para que essa pessoa seja capaz de vencer o poder do mal. Então, através de uma humildade sincera e de uma adesão à verdade, quando eu falo adesão à verdade, entenda bem isso. Uma pessoa está na ignorância, então não significa que ela não aderiu à verdade. Ela já aderiu à verdade, mesmo que ela esteja na ignorância. No primeiro instante em que essa pessoa que está com o coração aberto a Deus, ela se dá conta de que aquela informação que ela recebe é a verdade, aquilo vem da verdade, né? Seja do magistério da igreja, seja das escrituras, seja daquilo que é ensinado de uma forma reta pela doutrina que a gente recebe da igreja de Cristo, então essa pessoa que é sincera, ela imediatamente adere à verdade e dá o seu testemunho da verdade. Então é a partir daí que nós identificamos os santos de Deus que estão hoje sendo preparados para lutar contra o anticristo. E é a partir daqui também que nós identificamos as pessoas que estão sendo levadas ao erro, à enganação, ao amor ao dinheiro, ao amor aos prazeres, ao amor a si mesmos e que vão, por sua vez, entrar num processo de condenação na medida em que elas recusam a penitência e recusam a conversão que é oferecida nesta última hora antes que venha a provação final. E nesse momento será muito difícil que alguma pessoa encontre a graça e a possibilidade de fazer penitência e de se converter. Então, através dessa formação e dessa exortação de hoje, eu vos convido a ter confiança em Deus, a ter força e perseverança nas provações, a ter essa humildade, né, de se submeter a Deus em todos os momentos e a permanecer com o conhecimento da fé que nos leva à vitória contra o erro e contra a mentira, que é a base do poder do anticristo. E que Deus, nosso Senhor, nos dê a vitória através de Jesus Cristo, o seu Filho, que é nosso único Salvador, Ele que vive e reina para sempre. Amém.